coisas que te entristecem, nos machucam, causam, ó Pai, angústia em nosso coração. Mas que possamos crescer na graça, no conhecimento e santidade diante do Senhor. Muito obrigado. Por Cristo, nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E vamos dar continuação ao estudo que estamos fazendo das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Mateus capítulo 5, versículos 1, 2, 3 e 4. Achamos? Achamos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, com alegria, com respeito, com temor, leremos mais uma vez a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que a porção santa seja iluminada pelo Teu Espírito Santo, para que a compreendamos. Pedimos também, Senhor Deus, que o pregador seja instrumento Teu no trazer a Tua palavra, para que possamos ouvir o que Tu tens para nós esta noite. Estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Precisamos, queremos Te ouvir. Fala conosco, Senhor Deus. Usa, Senhor, a cada um de nós. Nós pedimos, nós agradecemos. O que não vier de Ti, que deixemos de lado. Fala conosco. Em Cristo Jesus, amém, Senhor. Então, vamos ler juntos, diz assim: vendo Jesus as multidões, vamos lá, todos juntos, vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje nós vamos à segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos falar juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amados, queridos irmãos, eu choro muito. Eu choro muito, né? Mas eu não era assim, não. Foi muito interessante a minha conversão, e eu já compartilhei algumas vezes com a igreja, não é? Foi num congresso de mocidade em Mangaratiba, em que vários jovens de várias igrejas estavam ali reunidos, e ali Deus falou realmente ao meu coração. Deus tocou o meu coração. Eu lembro que eu chorei ali, e dali para frente eu venho chorando, e choro em qualquer momento. Eu choro até em filme do desenho do Toy Story, né? Em alguns momentos eu choro de saudade das crianças, porque quando o Espírito Santo toca a nossa vida, quando nós conseguimos entender ou compreender um pouco do imenso amor dele por nós, não há como nós não chorarmos, não há como nós não dobrarmos os nossos joelhos, né? A minha mãe já vem aqui, ela senta sempre com lenço. Aí eu começo a chorar, ela estica a mão assim, como quem diz: vem pegar o lenço, né? E nem sempre é possível. Às vezes até hoje eu estou com 2 lenços. O dela, que eu perdi, e o meu ainda está aqui no meu bolso, né? Quem aqui chora muito, levanta a mão. Quem é chorão? Os homens normalmente, né? Poucos, são mais as mulheres, né? Mas é bom chorar, não é? É bom chorar. É bom expressar emoções. Tem pessoas que não sabem expressar as suas emoções. Elas se fecham, elas se trancam, não se expõem, têm medo de se expor. Eu aprendi isso quando você vai numa reunião, no nosso meio profissional, não é? Não em igreja, mas quando eu trabalhava no Estado. Aí quando você vê uma pessoa muito calhada, é perigoso. É perigoso, né? Ou ela é muito inteligente, ou ela não está entendendo nada, absolutamente nada da reunião. Então a gente tem que ter todo um cuidado para tentar fazer com que ela fale e possamos entender. Jesus está falando aqui algo incompreensível. Reparem, ele diz que os felizes são os que choram, os infelizes. Não é incompreensível? Não é impossível? Se eu estou chorando, pastor, mas
existem alguns momentos que nós choramos de alegria, sim, mas normalmente nós choramos de tristeza. E a palavra de Jesus diz que bem-aventurados. O que é bem-aventurados? É aquele abençoado eternamente. É aquele que Deus derrama imensas bênçãos sobre ele. O texto nos dá a entender que já são, não é serão na vida futura, não. Já são, aqui na terra, bem-aventurados, felizes, né? Abençoados, aqueles que choram. Aí nós, pastor, peraí, vamos tentar entender um pouco mais o que é esse chorar, para que eu não possa chorar pelo motivo errado. Não é? Então observem aqui, quando nós olhamos o contexto anterior, e os evangelhos têm muito com isso, né? Você deve entender o que vem antes para saber o que está sendo colocado. Repare, no capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim, acompanhe lá na sua Bíblia, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Jesus os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mas por que essas multidões seguiam a Jesus? Essas multidões queriam o quê? Queriam bênçãos. Essas multidões queriam milagres. Essas multidões queriam pão, queriam peixe, como Jesus 2 vezes multiplicou o pão e peixe e alimentou milhares de pessoas. Essas multidões queriam curas. Amados queridos irmãos, alguns homens inescrupulosos que ainda se tentam intitular, chamar-se de pastores, né? Eles oferecem um verdadeiro supermercado de curas. Um supermercado de milagres. Às vezes, num culto, se fazem mais milagres do que Jesus, ao longo dos 3 anos que ele trabalhou como Filho de Deus, se mostrou como Filho de Deus. E nessa falsidade, eles buscam dinheiro de um povo que há 2000 anos atrás, ou desde esse período, já caminhava atrás de Jesus querendo o quê? Milagres. Se colocarmos uma placa assim, milagres, cultos de milagres, isso, vê um monte de gente. Né? Agora, se colocarmos uma placa, estudo bíblico, não é isso que o povo quer. Então, Jesus olhava para essas multidões e dizia, são como ovelhas sem pastor. Porque a ovelha depende integralmente do pastor, como eu expliquei domingo passado, e fazendo uma rápida repetição, toda ovelha é míope, enxerga mal. Toda a ovelha tem um péssimo olfato, não consegue sentir o cheiro dos animais que se aproximam para matá-la. A ovelha tem as pernas frágeis, quando está cheia de lã no seu corpo, seu pelo, se pegar a chuva, ela tem dificuldade de levantar, talvez até morra deitada. Mas a ovelha tem um sentido muito interessante, ela tem uma audição maravilhosa, perfeita. E é por isso que o pastor andava com um cajado, batendo no chão, porque a ovelha ouve a batida do cajado do pastor e sabe para onde ele está andando e a velocidade com que ele está andando ou se ele parou. E aí o salmista Davi, lá no Salmo 23, assim, o Senhor é o meu, não ouviu, o Senhor é o meu, nada. Ele está dizendo assim, eu sou como uma ovelha, eu dependo integralmente de Deus. É Ele que me leva para pastos verdejantes, me alimenta, é Ele que me dá água, é Ele que me protege. E Jesus olhava aquele povo e dizia, são como ovelhas sem pastor. O que acontece com uma ovelha sem um pastor? Ela é devorada pelos animais do campo. Então Jesus prepara os seus discípulos para pastorearem essas ovelhas. Ele vai prepará-los, ele vai ensiná-los como pastorear essas ovelhas. Observem lá no capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, como ovelhas sem pastor, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, olha lá, está preparando a cada um deles para ser um pastor, e está ajudando essas ovelhas.
E aí inicia o que nós chamamos de Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Jesus está sentado no monte, nada além disso. Sentado no monte, na parte mais alta, os discípulos em volta dele, ele está conversando, como se faziam nas sinagogas. Aquele que prega, aquele que fala, aquele que ensina, fica no centro e as pessoas em volta dele. Ele começa a ensinar. E o primeiro ensinamento dele, nós vimos no domingo passado, é bem-aventurados humildes de espírito. O que é humilde de espírito? É aquele que se esvazia espiritualmente para ser enchido com o Espírito Santo. É aquele que tira tudo do seu coração para que o Espírito Santo entre e tome conta do seu coração. E quem assim o faz, já é bem-aventurado aqui na terra. Ah, pastor, se a pessoa vai ser rica? Não. Jesus nunca prometeu riqueza. Jesus prometeu paz. Ele falou, vou para a casa do meu pai, prepararei lugar, voltarei e os levarei. Eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador, porque a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, a dar tranquilidade. E é por isso que, no meio daquele temporal no mar da Galileia, e os discípulos, observem, a maior parte deles eram pescadores, acostumados a temporais, tinham medo que o barco virasse e eles morressem. E enquanto eles temiam por suas vidas, desesperadamente, Jesus dormia, com a cabeça no travesseiro, mostrando que Ele é o caminho, a verdade, a vida, nos ensinando a confiarmos, nos esvaziarmos do mundo e nos enchermos de Deus. E agora ele vai com o seu segundo ensinamento, bem-aventurados os que choram. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de choro. Por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1, e nós vamos ver o choro de uma mulher chamada Ana. Olhem lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Encontraram? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Encontrou? Samuel está fácil. Se fosse Ageu, né? Abacuque, são os profetas menores que nós estamos lendo. Oséias, é mais difícil. Achou, Pedro Samuel? Achou? Isso. Capítulo 1, versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, e sempre que se cita Eli, ele está sentado. É o exemplo de um homem que vivia sentado, um pai que vivia sentado e perdia os seus filhos, né, para o mundo. Junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Repare, é o choro de desespero de uma mulher que queria um filho homem. Porque naquela época a sociedade era tão machista, fechada, que muitas vezes o que se chama de mulher estéril é aquela que só não tinha filhos ou que só tinha filhos mulheres, né? Porque a mulher não podia trabalhar, não podia dar continuação à família, à herança, perdia-se a terra da casa. Essa mulher chorava intensamente e pedia um filho, um choro de desespero. Mas não é esse choro que o texto fala, não é esse choro. Querem ver outro choro muito interessante? Está aqui em 2 Samuel capítulo 13. É o choro de Aminon. 2 Samuel capítulo 13. Versículo 2. Vou ler a partir do versículo 1. A ideia aqui do texto em hebraico é que ele chorou muito. Olha lá. 2 Samuel 13, 1 e 2. Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma.
Amados, queridos irmãos, esse é um choro carnal. Terrivelmente carnal. De um homem que vê uma moça bonita, sua meia-irmã, e diz, eu a quero, eu a quero. E ela o evita. Até que ele, enganando essa meia-irmã, ele a estupra e a abandona. E a larga. Como se tivesse conquistado um troféu. E agora Absalão, irmão também de Tamar, por parte de pai e mãe, quando vê a tristeza da sua irmã, vai até Aminon e o mata. Olha aí, problema dentro da casa de Davi, do rei Davi. Um excelente pai. Não, pastor. Um rei segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Ele não tinha tempo. Não tinha tempo para os seus filhos. Esse é um choro carnal. A ponto de ele adoecer. Mas não é esse o choro que Jesus fala. Mas nós temos um texto lindo que é Lucas 7:36. Lucas 7:36. Esse sim. Lucas 7:36. A pecadora que um justo perde Jesus. Vamos lá para o Novo Testamento. E agora nós vamos começar a entender o que é esse choro. O que é esse choro que Jesus está falando? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha lá. Lucas 7, a partir do versículo 36. Alternem comigo. Bem bonito. Vamos ler bonito, hein? Vamos ler bonito. Dudu, estamos sendo gravados? Estamos passando na internet? Então tem que ler bonito. Tem gente que está olhando, está nos olhando lá. Eu estava indo para o sepultamento de manhã, aí a Selma botou, olha o culto já começou, olha o culto lá na nossa igreja. Eu estava no carro, não, desliga que eu estou nervoso, porque o pastor ainda não chegou no culto, né? Nem no cemitério. Desliga, depois eu vejo isso. Olha lá, Lucas 7:36, alternem comigo, diz assim, convidou um dos fariseus para que Jesus fosse jantar com eles. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, vocês. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungiu com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o choro. Esse é o choro que Jesus fala lá em Mateus 5, versículo 4. Repare, uma mulher pecadora, uma prostituta. Ela entra naquele local onde só tinham homens. As mulheres usavam cabelos presos até a cintura. E ela começa a beijar os pés de Jesus. Beija os pés de Jesus.
E ela chorando molha os pés de Jesus. Solta os cabelos. Nunca uma mulher soltava o cabelo em público. Era um desrespeito. E enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E lança perfume sobre os pés de Jesus. E ele é questionado. O dono da casa de Simão fala assim, se Jesus soubesse que ela é uma pecadora, ele não sabe, não entende, não deixaria que ela tocasse. E aí ele sabe, ele ouve, ele sabe o seu coração, ele sabe por que você está aqui, ele sabe o que você está vivendo. Jesus diz assim, Simão, olha, eu cheguei aqui, eu sou um convidado seu. A sua obrigação era alguém lavar os meus pés. Ninguém lavou meus pés. O costume da época, lavar meus pés, passar perfume, ninguém. Me beijar, você não me beijou, não lavou meus pés, não passou perfume, e essa mulher está fazendo tudo isso. Está lavando meus pés com choro, está beijando os meus pés, está enxugando os meus pés com os cabelos, está passando perfume nos meus pés. Ela tem fé. É esse choro que Jesus está falando lá, bem-aventurados os que choram. Porque ela chorava de tristeza em reconhecer o seu pecado. Ela chorava porque ela tinha necessidade do perdão. Reparem ali, ela saiu perdoada, ela saiu aliviada, ela saiu uma nova pessoa dali e certamente mudou o rumo da sua vida. Esse é o choro da salvação, é o choro do arrependimento pelo nosso pecado. Esse é o choro que Deus consola e abençoa aquele que faz isso. O choro que nós lemos não é o choro carnal, que a pessoa lamenta a perda de coisas exteriores, não é? Lembra quando você bateu com o carro, como você ficou revoltado e chorou? Vai levar o carro para a vida eterna? Se bobear, vai andar lá de skate, se for. A tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7,10. O rei Acabe chorou intensamente porque ele queria o terreno do lado dele, de Nabote. Ele cobiçava aquele terreno, mas Nabote, não posso vender o meu terreno, ele vem da herança dos meus pais. E Jezabel, a esposa do rei Acabe, chama homens para mentirem contra Nabote, dizendo que ele pecar, ele é morto, e ela diz assim agora para o marido, vai lá e toma conta, agora é de graça, toma conta do terreno, não tem mais dono. Esse é o choro carnal, não é esse. Não é o choro de remorso, desespero, como nós lemos de Ana, nem de Davi, quando seus exércitos matam o seu filho, lá em 2 Samuel 18:33, porque o seu filho tentou matar o pai. Absalão tentou matar Davi. Absalão tomou conta de todas as esposas de Davi e as prostituiu. Absalão expulsou Davi de Jerusalém. E aí quando os exércitos de Davi lutam contra Absalão, e vão dizer ao Davi, seu filho morreu na batalha, ele chora e diz, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, antes eu tivesse morrido no teu lugar. E o seu general fala, isso é um desrespeito com os seus soldados, eles estão morrendo por você e você está com esse choro de remorso. Porque muitos pais são assim, largam seus filhos, se dedicam ao trabalho, acham que apenas tem que trazer o sustento para casa, e aí quando o filho está perdido no mundo, eles choram. É choro de remorso. Não é esse choro. Não é esse choro. Não é um choro externo e apenas teatral, como a gente vê na televisão, aqueles artistas como choram, que facilidade para chorarem. Não é o choro também pelo medo das consequências do pecado. Caim, quando mata o seu irmão Abel, e Deus disse que ele seria punido por aquilo, ele diz assim, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. A ideia do hebraico é que ele chorou, porque errou, pecou, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Reconheceu o erro, mas não se arrependeu. Como Judas, reconheceu o erro de ter entregue Jesus Cristo, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. O que esse choro significa? É um choro espontâneo. É um choro espiritual. É o Espírito Santo que toca a nossa vida e nos faz chorar. Ele nos lembra dos nossos pecados e nos faz chorar. Nos faz arrepender. A palavra pecado, na língua hebraica, significa lutar contra a vontade de Deus. Pecar é isso.
é lutar contra a vontade de Deus. Amados, Deus nos criou, Deus nos salvou com Jesus Cristo, Deus nos sustenta, Deus nos abençoa, e nós ainda entristecemos Deus pecando, entristecemos. Porque a inclinação do nosso coração é para o mal. Há um corinho lindo, quando é criança, que nós cantamos: cuidado, olhinho com que olha, cuidado, mãozinha com que pega, cuidado, pezinha onde pisa, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Esses homens que estão no mundo, eles não têm a menor noção do pecado, do erro. Olha a vergonha do nosso país, irmão. Olha a vergonha do nosso país. Eu hoje estava almoçando aqui com a minha mãe, uma senhora falou assim: eu não posso me aborrecer, eu não posso mais ler notícias que me trazem tristeza. Eu falei: poxa, que bom que nós moramos na Suíça. Porque eu imagino que a pior notícia que possa sair no jornal na Suíça, assim, uma tartaruga foi atropelada numa estrada. Pode não haver nada pior que isso lá. Aqui, olha a vergonha do nosso judiciário. Não estou falando com relação a esse, mas com relação a inúmeros problemas que nós temos visto. Nós temos um judiciário que não é justo. Não é justo. Não é justo. Nós temos pessoas que são privilegiadas dentro do judiciário. Temos pessoas que não são punidas. A pessoa não tem medo da punição. Ele não tem limite para o seu erro. E o judiciário que você não pode mexer. O cargo é vitalício. Mas o tempo vai mostrar. Porque Deus está no controle. O que nós podemos fazer? Chorar pelo pecado daqueles homens. Chorar pelo pecado. E Deus vai nos consolar. Amados, queridos irmãos, devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de ingratidão contra Deus. Devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das coisas excelentes de Deus. O pecado nos priva do maior bem, a comunhão com Deus. Isaías 59:2. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta de Deus sobre nós. Como está em Êxodo 33. Quando nós choramos, reconhecendo nossos pecados, nossos erros, nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Porque em Deus não pode haver comunhão com o pecado. Aí a gente ouve algumas pessoas assim: por que será que Deus não me abençoa? Dá vontade de dizer: você quer saber mesmo? Quais são os motivos? Esse choro, o choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus, é o toque do Espírito Santo, é o sinal do novo nascimento. Reparem, a criança quando nasce, primeira coisa que ela faz, ela chora. Esse choro é sinal de salvação, de nascimento, de nova criatura. Eu lembro muito da minha salvação, porque eu chorei muito. E perguntava: vou chorar. Vai passar? Perguntava assim: jovem, imagine, 17 anos, fazia halterofilismo naquela época, era enorme, forte, sabe aquele cara que tem problema, não fecha os braços? Era eu. Tinha cabelo aos montes, queimado de sol, não é? Usava roupa do lixo, comprava lá em Copacabana. E as pessoas olhavam para mim: por que você está chorando? Eu falei: não sei. Não dá para cortar esse choro, não dá? Vou deixar rolar. Não sei. Alguma coisa tocou muito fundo no meu coração. O choro é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado, pela transformação, é precioso ao homem. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno amanhã. Porque é sinal de arrependimento, transformação. Mas quais são, pastor, os obstáculos para o choro do homem? Primeiro, é o amor ao pecado.
Amor ao pecado. Irmãos, pecado é bom. Pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém praticava. É bom aos olhos humanos, mas terrivelmente ruim aos olhos de Deus. E aquele servo de Deus, quando peca, quando ele erra, ele tem um prazer momentâneo, mas uma tristeza profunda e imensa nele e com Deus. Quer ver como o pecado é bom? Quem gosta de chocolate, levanta a mão. Pode levantar. Muitas duas, olha. Tem gente que não gosta, não é? Muitos levantaram as mãos. Quem gosta de injeção? Sempre tem alguém que levanta. Eu tenho sempre uma benzetacil guardado ali fora, não é? Repare, a injeção ela é muito mais útil à saúde, à prevenção de doenças. Mas nós não gostamos. Dói, né? Nós gostamos de chocolate. Até o dia que você vai fazer o exame de sangue, pá, tá lá em cima, né? Acabou o chocolate, acabou o açúcar, acabou a bala, acabou a torta, acabou tudo. E aí vem a injeção. Glória a Deus por ela. Amados, queridos irmãos, muitas pessoas vivem desesperadas pelo pecado e não conseguem se perdoar. A palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 1 que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas tem pessoas que arrastam aquele pecado e a vida inteira, eu errei. Como é que vai ser feliz? Deixa Deus te abençoar, irmão, irmã. Deixa Deus abençoar você. Deixa Deus perdoar você. Você não consegue se perdoar, como é que você quer que Deus te perdoe? Chora, conversa com Deus, tira esse peso sobre você. E algumas pessoas acham que não precisam. Eles têm o que nós chamamos da presunção da misericórdia. Tem relacionamento espiritual, eu posso pecar mesmo, eu sou predestinado. Ele está crente que é crente, está crente que é salvo. Eu sou predestinado, Deus vai perdoar, eu vou para o céu mesmo, vai. Você vai para o inferno, pensa assim, você não vai para o inferno. Quando você abrir o olho, você está no calor lá. Não quer pedir perdão, quer continuar pecando. Quer continuar fazendo. Vem à igreja, participa da igreja, sai daqui, vira bicho no mundo. E depois do domingo que vem está de novo na igreja. Achando que não precisa pedir perdão a Deus, nem chorar. Terminando, qual é o conforto oferecido aos que choram? Que a palavra de Deus nos ensina. As lágrimas do arrependimento são sementes de conforto. Ele conforta. Olha aquela mulher, ela entrou chorosa, chorou aos pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus, e ela saiu dizendo, vai, a tua fé te salvou. Ela foi defendida por Cristo, no meio daquele monte de homens importantes. Jesus disse, ela recebeu umas bênçãos que vocês. Eu vim aqui, ninguém me beijou, ninguém lavou meu pé. E ela fez isso. E vocês estão questionando essa mulher? Vai, minha filha, vai em paz. A tua fé te salvou, mas não peca mais não. É assim, irmãos. Olha como Deus tirou de sobre ela o peso do pecado. As lágrimas nos trazem bênçãos, crescimento espiritual, reconhecimento do nosso erro, a busca de um novo caminho. Mas por quê, pastor? Alguns ainda se recusam a serem consolados. Porque alguns adiam o projeto de felicidade de Deus. Porque alguns ainda acham que o prazer do viver está no mundo e não em Deus. Quando nós entendermos que a nossa função aqui na terra é louvar, adorar e glorificar a Deus, nós existimos para isso, nós estamos alcançando a bem-aventurança de Deus e viveremos para a glória de Deus. E aí, o texto diz que nós vamos estar com o Pai. Vamos estar na festa com o Pai. Festa com o Pai. Nossa irmã Ismael está na festa com Deus. O dono dessa festa é Deus. Essa festa é incomparável em termos de alegria. Esta festa será incomparável em termos de companhia. Olha lá. Quando nós formos para o céu, nós vamos ver Jesus Cristo, o próprio Deus, os anjos, os querubins, os serafins, a família da igreja que já partiu, todos estarão nessa festa. Olha que festa maravilhosa, olha que festa abençoada, a festa no paraíso.
para aqueles que choram de tristeza, de arrependimento dos seus pecados e são consolados por Deus. Essa festa será incomparável em duração, porque será eterna. Já foi naquela festa que no meio da festa acabou a comida? Horrível, né? Horrível. Não. Lá vai ter chocolate à vontade e ninguém vai ter problema de glicose no sangue. Imagine. Esta festa também será incomparável com relação ao local. Será no paraíso. Um espaço lindo. Diz que as ruas são de ouro e pedras preciosas. E nós estaremos com Deus. Dudu, vem para cá, faz a gente pensar agora, toca uma música. Tem que pensar. Tem que pensar, não posso sair daqui sem pensar. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Jesus Cristo, sentado com seus discípulos no monte, chamado Sermão do Monte, vendo aquele povo como ovelhas sem pastor, se aproxima e ensina aos seus discípulos, lhes dizendo como nós vimos hoje, em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro é o toque do Espírito Santo em nosso coração, que primeiro nos dá a dimensão do nosso erro, mortos, delitos e pecados, e a necessidade da salvação. Segundo, é o arrependimento pelos pecados que eventualmente estejamos realizando ao longo da nossa vida. Porque pecar é entristecer ao Deus que nos ama. A pergunta é, para nós que aqui estamos, as lágrimas do arrependimento têm rolado em sua face? Ou temos tido prazer com os nossos erros? Ou os tratamos com indiferença, achando que caberá a Deus nos perdoar? Você se entristece por entristecer o Espírito Santo de Deus? Ou é indiferente para a sua vida? Temos chorado como uma forma de revolta contra Deus? Ou é realmente o nojo pelo pecado e pelo afastamento que muitas vezes nos colocamos? Por que choramos? Por que choramos? Por que choramos? Pedro se achava muito duro, muito forte. E há poucas horas antes de ser preso, Jesus lhe disse que iria partir para o céu. E Pedro, e mais assim, todos se afastarão de mim. Pedro, jamais me afastarei de ti. Jamais me afastarei. Eu nunca te negarei. E Jesus lhe disse assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus foi preso, chicoteado, levado para ser crucificado. E Pedro o negou 3 vezes, não querendo ser reconhecido como alguém que seguia Jesus. Ele se vestiu com a forma do mundo. Aí o galo cantou. Amanhecia. E ele lembra: Jesus me avisou. Jesus me avisou do meu pecado. E o texto diz que ele olha para Jesus. Imaginem, Jesus Cristo, Filho de Deus, machucado, arrebentado pelas chicotadas, com as costas ensanguentadas, com uma cabeça machucada por uma coroa de espinhos. Pedro olha para os olhos de Jesus e chora. 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 Se arrepende.
choro. Esse é o choro que Jesus fala. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Emergiu dali um novo Pedro. Alguém com mais fé, alguém mais forte. Aquele que lideraria a igreja, visto que Jesus Cristo subiria aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. É o choro de arrependimento. É o choro da salvação. Eu espero que essas sejam as lágrimas que correm dos nossos olhos. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Ah, Senhor Deus e Pai, como Tu és maravilhoso. Nada merecemos, nada merecia, mas o Teu amor, Senhor, nos alcançou. Foi o Senhor que veio até nós. Foi o Senhor que tocou em nosso coração e nos fez ver algo diferente. E nós podemos dizer hoje que nós vimos o rosto de Cristo Jesus olhando para nós e nos mostrando o caminho errado que tomamos, a necessidade da mudança. E os olhos de Jesus estão fixados na nossa mente. E sempre que erramos, Senhor Deus, Jesus Cristo olha para nós e se entristece. Ah, Senhor, perdoa-nos por entristecermos o Teu Espírito Santo, por lutarmos contra a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que tenhamos essa certeza que se do fundo do nosso coração houver arrependimento e se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Leva-nos em paz, com a certeza de que o Teu amor continua sobre nós e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.